Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A conversa que nós teremos com vocês hoje está relacionada com a conversa que a Kátia já começou a ter com vocês, né? Então nós pensamos nas relações em que nós mantemos com as pessoas. Nós estamos mantendo uma relação aqui, mas é uma relação passageira. Mas vocês têm as relações de vocês com a família de vocês, com os vizinhos, com as pessoas onde trabalham. E no final das contas tem um resultado dessas relações, ou boas, ou nem tão boas assim, dependendo do modo como elas acontecem, né? Desse tipo de relacionamento podem surgir coisas boas ou coisas ruins, chamadas inimizade, né? E essa coisa que nós chamamos de inimizade, ela nos proporciona coisas muito, mas muito horríveis, tá? E nos arrasta para um poço, muitas vezes sem fundo. Então, como sair de dentro desse poço? Então, essas são algumas das coisas que nós conversaremos com vocês hoje, né? Então, questões primeiras. Bom, lá no Livro dos Espíritos, nós temos um bloco, né, que lá chama livro, né, dedicado a falar das leis divinas. E uma das leis divinas que nós encontramos lá é a lei de sociedade. O que diz a lei de sociedade? A lei de sociedade diz: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 766 a 768. Bom, então o que isso, traduzindo em outras palavras, o que isso nos diz? Nos diz que não tem jeito. Temos que viver uns com os outros. Ou bem ou mal, a convivência é necessária. Porque como os Espíritos no Livro dos Espíritos falam, nós somos imperfeitos, nós somos incompletos e nós precisamos do outro para exatamente conseguir progredir na caminhada, né? O outro me ajuda a progredir, eu também ajudo o outro. Inclusive aquele outro que eu acho chato, que eu não gosto muito, que eu não vou muito com a cara dele, né, na expressão popular, esse é que me ajuda mesmo. Porque esse que eu não vou muito com a minha cara é quem vai me dizer sobre os meus defeitos. E eu não vou gostar de ouvir, porque ninguém gosta de ouvir os seus próprios defeitos. Quem gosta de ouvir que errou nisso ou naquilo? Poucas pessoas, né? Então, todos os tipos de relações que nós temos, nós aprendemos com elas, né? Nós estamos aqui falando sobre essas coisas e vocês, de algum modo, estão pegando algumas informações e mudando, e espero que mudem alguma coisa no modo de ver o mundo, e eu também, né? Porque à medida em que eu sento para ler, para montar toda essa fala, eu vou aprendendo muitas coisas. Não pense que nós que estamos aqui falando, que sabemos de tudo, nós não sabemos de quase nada, né? Nós apenas estamos tentando, né? E nisso que a gente consegue obter com essas tentativas, nós tentamos passar para vocês um pouco, né? Então, o que nós passamos aqui para vocês é um pouco do que nessas tentativas nós vamos aprendendo, né? Bom, vivendo em sociedade, somos submetidos a certas circunstâncias, certas situações, condições, né? Que dependendo das nossas inclinações ou grau de progresso, criamos ou boas relações ou inimizades, né? Que podem se arrastar ao longo do tempo, né? Bom, se eu pedir para vocês lembrarem de algum parente
que vocês gostam muito, mas que não estão aqui presentes, então vem boas lembranças dele à mente de vocês. Isso são laços que existem entre vocês e entre eles. Bons laços. E esses bons laços, eles foram gerados a partir das relações que vocês tiveram com eles. Se eu pedir também para que vocês lembrem de alguém que não foi tão legal na vida de vocês, vem logo aquele lá, né? Pois é. E aí já, inclusive, me desequilibra um pouco por dentro o fato de eu me lembrar dele e do que ele fez comigo. Vocês, isso é prova também real de que vocês têm um laço com eles. Só que é um laço que traz uma carga energética diferente daquela de quando eu lembro de um parente meu, ou de um tio, ou de uma avó, e que eu tenho bons sentimentos para com ela, ou ele, e eu o contrário também. Né? Nós sentimos, as lembranças nos trazem energias boas, pessoas boas, relações boas, ou energias ruins, pessoas que não foram tão legais na minha vida e que não fizeram coisas tão legais. Isso são provas de laços, ou bons laços ou maus laços, mas são laços que surgiram da convivência. Né? Então, nós temos esses laços. Né? E essa pessoa que não foi muito legal pode ir lá para São Paulo e eu continuar aqui em Altos. Esses laços, eles existem. Enquanto eu me lembro dessa pessoa com mágoa, e quanto mais eu me lembro com mágoa, é que esse laço se fortalece. Quanto mais eu me lembro de uma pessoa, um parente meu, com bons pensamentos, mais esses laços bons também se fortalecem. Né? E esses laços que se fortalecem, eles vão para além do túmulo. Tá? Não acredite, não pense que batendo as botas, né, indo para o país dos pés juntos, nós nos livramos daquele chato ou daquela chata. Não, pelo contrário. A única diferença é que ele ou ela não está mais aqui presente materialmente como encarnado. Mas ele pode, e muitas vezes está presente, trazidos, como a Kátia falou no começo, pelos seus próprios pensamentos. Bem feito, morreu. Aleluia, graças a Deus. Você está criando uma ponte com o indivíduo que ele está ali ouvindo, né? Ah, tá achando bom que eu morri, né? Pô, vamos resolver esse probleminha. Né? E aí a situação começa a apertar. Né? Porque você mesmo, ou você mesma, fortalece esses laços. Né? Então, estão para além do túmulo. Alguma força soberanamente má, diabólica, né? Que provoca a maldade do mundo, porque é interessante falar nas relações e na maldade, porque se eu digo que alguém é mau, então esse alguém que é mau faz alguma coisa que existe que se chama mal. Né? Então, esse mal, ele vem de onde? Ele vem de algum lugar? As religiões cristãs, católicas ou evangélicas, elas tendem a personificar, a criar uma pessoa para esse mal, chamado diabo, né? O tinhoso, e por aí vai, a nomenclatura é vasta. Né? E aí nós perguntamos à luz do Espiritismo, existe essa figura diabólica? É importante nós entendermos aqui o que significa diabólico, né? Que é o contrário do simbólico. São duas palavrinhas que se originaram na língua grega, né? Que o simbólico significa aquele que une, aquele que junta. Deus é simbólico. Deus quer nos unir, Deus quer nos juntar. E o diabólico, o dia, né? Quer dizer, aquele que separa. Aquele que quer ver a briga mesmo, né? Quer ver a confusão. Eu, na fase da infância, fui muito diabólico, porque fazia muita picuinha, né? Então, mas a pergunta, existe esse Satã, né? Digamos assim, à luz do Espiritismo, não. Então, de onde vem esse mal? Quem é esse mal? Vocês vão ficar surpresos, né? Mas não existe, né? Não existe essa figura diabólica. E quem é essa figura? Ou quem são? Os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens.
das nossas próprias imperfeições. Deus não cria o mal, porque Ele não é mau. Mas Ele nos deu uma coisa chamada livre escolha das nossas ações, que por aí se chama livre arbítrio, ou seja, nós escolhemos. Nós podemos escolher em roubar ou não roubar, nos vingarmos ou não nos vingarmos. Nós podemos escolher. No final das contas, quem bate o martelo para decidir somos nós. E aí, as nossas inclinações, as nossas imperfeições é que geram isso que nós chamamos de maldade, né? É pelos vícios que nós temos, que nos prejudicam uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, pois a luta dos interesses engendra, cria, causa, sem parar, misérias. O que é que nós temos no mundo, então? De onde é que vem a maldade do mundo? De nós, das nossas relações. Mas de que forma? Cada um quer uma coisa diferente. E eu sou capaz de fazer tudo para conseguir o que eu quero. Nem que eu tenha que passar por cima de fulano. Nem que eu tenha que prejudicar fulano. Porque quando eu olho para o fulano, eu não vejo uma pessoa, um outro indivíduo. Eu vejo um obstáculo a ser derrubado, a ser vencido. E aí eu posso lançar mão de todos os tipos de ações possíveis para conseguir isso que eu quero. Para conseguir bens, para conseguir aquele lugar na empresa, para conseguir que aquela pessoa se afaste da outra, sendo bem diabólico, separando, né? Quer dizer, as minhas inclinações pessoais, os meus desejos particulares e o modo como eu lido com esses meus anseios particulares que gera isso que nós chamamos de maldade do mundo no mundo, né? E isso está lá nas Obras Póstumas de Allan Kardec. Então não há um mal supremo, um ser soberanamente mau? Não, né? Aqui nós temos a imagem, para lembrar disso, daquela criança refugiada que morreu e que o corpo dela veio trazido à beira do mar, né? Que o irmão e a mãe dela também faleceram, só o pai escapou, né? E aí quando nós vemos situações como essas, nós tendemos a perguntar assim: mas só pode haver um mal, um indivíduo soberanamente mau, o diabo ou coisa do tipo, para permitir um negócio desse. E há alguns que ainda perguntam onde estava Deus que permitiu um negócio desses, né? Revoltam-se. O que diz lá na Gênese? Os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras, das calamidades que as guerras trazem, arrastam, das dissensões, das brigas, das disputas, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. A maioria das doenças. Então, não existe esse indivíduo soberanamente mau. Não existe esse indivíduo, essa figura, que possa fazer frente a Deus. A não ser nós, com as nossas próprias atitudes. Bom, o que essa figura pode dizer para a gente? Qual é o número ali? É o 9 ou 6? 6 ou 9?
Depende de quem. O problema é que, dependendo de quem está olhando vai dizer que a sua visão é correta e que a do outro é errada, né? E aí começa uma disputa, uma discussão. Eu tenho a razão. Não, eu tenho a razão. Não, a razão é minha. Não, é um 9. Né? Daí surge o que nós chamamos de inimizade. É claro que aqui é um exemplo simples, né? Mas serve para nós entendermos as relações mais complicadas, que são exatamente quando nós não disputamos pelo 6 ou pelo 9, mas por uma casa, por um lugar naquela empresa, ou porque aquela pessoa tomou meu namorado ou minha namorada, né? E aí é que o 9 vira de cabeça para baixo com gosto, né? Bom, então o que acontece? Interessante que nós começamos a discutir por besteiras. Você vê casos, há um tempo atrás lá em Teresina, que um vizinho matou o outro por causa de um papel de bombom, piper. Porque o outro abriu o bombom e jogou o papel na calçada dele. Ele disse, olha, não jogue papel na minha calçada. Aí começou a discussão, um correu para dentro da casa, pegou uma faca, uma arma branca e tirou a vida do outro, por causa de um papel de bombom. Então, parece simples brigar por 6 ou 9, mas mais simples ainda é brigar por um papel de bombom e tirar a vida do outro. Né? E esse que perdeu a sua vida terrena, não a vida real, mas a vida terrena, material, vai para a espiritualidade e fica por lá, longe. Não. Ele vai fazer de tudo para ser restituído, né? Eu preciso da justiça. E aqui nós podemos entender justiça como vingança, não como justiça mesmo, né? Então, um dos numerosos males que nós criamos com as nossas relações para nós mesmos e que surgem da nossa convivência é a inimizade. Nós formamos inimigos a todo instante, e às vezes inimigos que nós nem sabemos que temos. E eu não estou falando dos invisíveis, eu estou falando dos encarnados, que vêm sorrindo para a gente e às vezes são pior do que os invisíveis, porque na tua frente ele sorri, te elogia com a faca aqui na mão, né? Porque na hora que tu dá as costas, né, levanta contra ti. E os desencarnados, que esse o número é grande, que nós nem temos noção de quanta coisa complicada nós cometemos com esses indivíduos, que nós viemos para cá, para o centro espírita, fazer a desobsessão, e já com o pensamento, eu tenho que me livrar daquele encosto. É um encosto que fica me perseguindo, que fica fazendo com que eu caia, eu só monstrifico, né? Torno um monstro esse inimigo invisível. E não tenho nem consciência de que esse inimigo invisível foi aquele que em outra vida nós discutimos por um papel na calçada e eu matei ele. Né? Então, nós arrastamos esse tipo de coisas. Né? Consequências da inimizade. Segundo Alberto Almeida, é um médico, ele é como que fisioterapeuta, não, que trabalha com medicamentos naturais, não, homeopático, não é fitoterapeuta, é homeopático, né? E também é um palestrante espírita conhecido, né? Ele diz que das inimizades nós podemos ter dois tipos de sentimentos. Um deles, que fica com certeza, é a mágoa. Nós ficamos magoados com a outra pessoa. Poxa, aquela pessoa fez isso comigo, ela poderia não ter feito, acabou com a minha vida, dependendo do tipo de coisa, né? Poxa, porque por causa dela eu fui desempregado. Ou por causa daquela pessoa eu perdi quem eu amava. Perdeu não, porque se foi embora é porque, né? Ninguém perde o que não tem, né? Então, a mágoa é uma delas. E o que a mágoa nos traz? A mágoa nos traz o sentimento de vitimismo. Eu sou bonzinho, ele é mauzão, né? Eu sou a vítima da situação, ele fez mal comigo e agora eu estou aqui, coitadinho, todo ferido, estupriado, e a culpa foi dele ou dela.
nós nutrimos com a mágoa essa sensação de que nós somos vítimas. O mundo está contra mim. Eu sou bonzinho e o resto do mundo é mal, né? Também nós temos o ressentimento, porque só quando terminar a palestra. Nós ficamos guardando mágoa. Hoje está difícil, eu perguntar para vocês, está difícil com a situação financeira, né? Guardar dinheiro está difícil. Mas guardar mágoa, guardar ressentimento do outro, que não custa nada, é fácil. Eu fui passando e ele pisou no meu pé. Lá na minha cidade, sou de Piracuruca, né? Lá do norte do estado. E teve uma situação de uma parente assim distante que ela sofreu um AVC e morreu exatamente por causa de mágoa, né? Parece assim meio estranho, mas foi assim. Ela tinha uma disputa, uma briga com uma pessoa que ela não falava e ela tinha almoçado. E ela passou na rua e essa pessoa, quando ela passou, escarrou e cuspiu nos pés dela. Ela não disse nada com a pessoa, mas aquela imagem ficou rodando na cabeça dela. E ela tinha acabado de almoçar. E aquele negócio foi indo, e ela foi acometida de um AVC e veio a falecer. Então, olha só o bolo de espinhos que eu guardo dentro do meu peito quando eu guardo ressentimentos, mágoas de alguém. Nós não podemos guardar dinheiro numa situação como hoje, mas nós podemos guardar bons sentimentos. Mas ao invés de guardarmos bons sentimentos, nós preferimos guardar mágoa, ressentimento do outro. É interessante que o que o outro me faz de bom, eu esqueço rapidinho. Mas o que o outro me faz de mal, de ruim, eu custo a esquecer ou não esqueço. Só pai ou mãe ou filho ou irmão que esquece. E às vezes nem irmão. Mas eu tendo a não esquecer. Eu tendo a guardar. E aquela brasa fica dentro do meu peito queimando. E quando eu desencarno, essa brasa vai comigo. E ela vai pior. Ela vai pior porque os nossos pensamentos, quando desencarnados, conseguem gerar efeitos mais severos no nosso perispírito de quando estamos livres da matéria. Agora imagine essa brasa carregada conosco pelo resto de todas as existências. Me fez mal, não consigo esquecer, não consigo, ele vai me pagar, né? A sensação de orgulho ferido, porque nós nos achamos o centro do universo, né? Nós achamos que o mundo existe por nossa causa. Hoje mesmo eu estava assistindo um videozinho de 9 minutos no YouTube, de um professor de filosofia chamado Mário Sérgio Cortella, e ele falava exatamente isso, porque as pessoas, é muito comum você ouvir as pessoas dizerem assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? E aí ele foi fazer toda uma explicação, olha, nós vivemos em um universo que possivelmente nunca mais vai deixar de existir algum dia, que tem 200 bilhões de galáxias. Entre essas 200 bilhões de galáxias existe uma, que é que eu vivo. Nessa uma que eu vivo tem 120 milhões de estrelas, no qual tem uma estrelinha pequenininha, que é o Sol, que gira ao redor dela 8 planetas, que é o que eu vivo. Nesse planetinha existem 3 bilhões de espécies, do qual eu só sou pertenço a uma delas. São mais ou menos 7 bilhões de seres humanos, e eu só sou um. Né? Então ele diz assim, quando alguém pergunta quem eu sou, eu digo você é o vice-treco do subtroço, ou seja, é nada. Mas nós nos achamos o centro do universo e ninguém pode dizer nada contra mim, porque Deus fez o mundo só por minha causa, né? E as estrelas só brilham porque eu olho para elas. Quando eu não olho para elas, elas deixam de brilhar. Nós agimos assim. E aí quando alguém pisa no nosso calo, feriu meu orgulho. Eu, tão bambambam, a pessoa fazer um negócio desse comigo, neco, tereco, teco, tem que ter troco, né?
E aí vem o desejo de vingança, né? Que pode se transformar desde um falatório, eu sair espalhando coisas mentirosas para os vizinhos, até a agressão física, até o homicídio, né? Porque você chega em situações extremas que eu acabo matando fisicamente o outro, tirando a vida material do outro. E aí nós temos, por exemplo, lá no Céu e Inferno, um caso disso, em que um padre matou um arcebispo exatamente por inveja, por orgulho ferido e tal, né? Leiam, lá tem vários exemplos, né? Então leiam, né? Não vou, o tempo é curto, não dá para eu ficar relatando aqui tudo, né? Mas só como exemplo. E outro tipo, nós também podemos levar para um outro rumo, outro caminho. Quando eu não me sinto o bambambam, orgulho ferido, acontece o contrário quando eu sou o que faz o mal ao outro. Quando eu sou o agente, geralmente vem o sentimento de culpa. Então, nessas situações, se eu ajo contra o outro, eu me sinto culpado. Ou se o outro age contra mim, eu fico irado, né, desejando que ele restitua aquilo que ele me tirou, né? E aí o sentimento de culpa, que é outra coisa muito ruim, nos traz constrangimento, vergonha. Somos juízes de nós mesmos. Nós passamos a nos julgar. E se existe um juiz mais severo do planeta contra nós mesmos, somos nós mesmos. Quando nós nos imaginamos culpados de uma atitude, nós ficamos martelando essa culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por meu Deus, por que eu fiz aquilo? E aí uma das situações extremas pode nos levar ao que nós chamamos de suicídio, que foi o tema que nós conversamos aqui da última vez. Tá? E aí nós temos um exemplo que eu falei também da última vez, de um francês chamado Antoine Bell, que se apaixonou por uma senhora. Essa senhora casou-se com outro que tinha mais posses financeiras do que ele. Então, o que foi que ele fez? Envenenou o outro, depois se matou. Reencarnou, mas quando ele reencarna lá no inconsciente com essa sensação de culpa. E ele, em um dos seus delírios na outra vida, começa a dizer assim: eu matei alguém envenenado. Mas as pessoas que vivem e que conhecem ele desde muito tempo dizem: mas você não matou ninguém envenenado? Ele está louco. Na verdade, era a culpa da vida anterior martelando na vida atual em sua cabeça. E é o que o Antoine Bell faz? Comete suicídio novamente. Está lá no livro O Céu e o Inferno também. Né? Então, são duas situações complicadas: a da mágoa e a da sensação de culpa. Porque esses amigos que nós temos, às avessas, que nós temos no mundo espiritual, eles sentem o faro de longe dessas duas coisas. Eles sentem o cheiro da sua mágoa ou eles sentem o cheiro do seu sentimento de culpa. E aí eles se aproveitam e se aproximam. E começa uma espécie de relação que nós bem conhecemos aqui, chamada de obsessão. Foi o caso do Antoine Bell, porque o pai, o espírito desencarnado do pai daquele que ele, Antoine Bell, envenenou na vida anterior, aproveitou esse sentimento de culpa do Antoine Bell e chegou para ele. E começou a alimentar novamente na mente dele a ideia de suicídio, até que ele comete o suicídio. Assim também, como quando nos sentimos magoados, e quando essa mágoa, alimentada todos os dias, se transforma em ódio, os nossos irmãos desencarnados, que têm alguma coisa contra nós, também sentem um cheiro, se aproximam de nós e nos fazem cometer as maiores atrocidades, como, por exemplo, matar outra pessoa. Fica alimentando aquelas ideias no nosso mental, né? Então, como fazer isso? Qual a solução? Né?
Esses amigos continuam do lado de lá, né? Quando o inimigo está do lado de lá, a morte não livra. A morte não nos livra e nem livra o outro por causa daquela ideia que nós falamos ainda há pouco sobre laços que nós criamos com as outras pessoas a partir dessas relações. A morte não livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o ódio é uma coisa que deve ser morta o quanto antes possível. Porque o ódio, além de nos prender, de nos congelar na caminhada do progresso, na caminhada evolutiva, ele nos prende a outra pessoa e faz com que nossas dívidas sejam aumentadas, além, inclusive, de nos levar a um estado completo de desequilíbrio. Nós, quando estamos enraivecidos com alguém, seja por qualquer situação, nós cometemos ações que depois, com sangue frio, quando paramos para pensar, dizemos assim: como eu fui fazer isso? Fiz isso sem me sentir. Quantos de nós já não passou por uma situação dessa? Quantos de nós nos pegamos dizendo assim: como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu fui desagravar aquela outra pessoa? Porque o sangue estava quente. Como então eles se manifestam? Como os espíritos se manifestam esses laços de inimizade? A partir desses laços de inimizade. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões, pelas subjugações, que é um estado extremado de obsessão. Eu não tenho mais conta das minhas ações, eu sou apenas um boneco nas mãos imateriais dos obsessores, das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade de provas. São uma variedade de provas, porque a obsessão nós temos que entender. Nós entendemos a obsessão como se fosse um problema que nós devemos nos livrar. Mas a obsessão é um problema? É um problema. Mas, apesar de ser um problema, é dívida que eu tenho a pagar. Deus, que é infinitamente justo, não iria permitir que alguém, encarnado ou desencarnado, me obsediasse se eu não tivesse uma dívida para com ele. Se eu não tivesse uma conta a zerar, a pagar para com ele. Então, nada é de graça, né? E entendam a obsessão, é um problema, mas entendam ela também como uma valiosa lição e como um passo a mais para subir na escada da evolução, né? Bom, sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Já falamos aqui hoje várias vezes isso. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor, né? Então, muitas pessoas que em situações extremadas, que têm seus inimigos encarnados e resolvem em situações extremadas dar fim à vida desse inimigo, acha que matando ele, dando fim à vida dele, eu estou livre. Não. E aquele ódio alimenta todos os dias, todos os santos dias. Tem uma novelinha que passou, acho que na década de 90, repetiu recentemente
Canal Viva, chamada A Viagem. E lá na novela A Viagem tem um personagem chamado Alexandre, que ele comete suicídio porque ele foi preso, e aí ele entende que ele foi preso graças ao irmão dele e ao cunhado dele. E então o que ele faz? Quando ele antes de cometer suicídio, diz que vai persegui-los e vai se vingar daqueles dois indivíduos. Ele desencarna com aquele ódio, aquela raiva, e lá da espiritualidade ele consegue, depois de algum tempo desencarnado, vir e começar a atrapalhar a vida dos dois. Em um, ele joga a sogra contra. O outro, ele subjuga mesmo. O outro, que é o cunhado, faz coisas que depois não se lembra. E o que alimenta ele? Esse ódio que queima dentro, como se fosse carvão queimando dentro de uma Maria Fumaça, levando um trem. Né? São movidos pelo ódio. Não pensam em outra coisa que não em vingar-se. Né? É por isso que o Cristo diz, né? Antes de orar, vai e reconcilia-te com teus inimigos. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque nós chegamos a determinadas situações em que nós não conseguimos pensar em mais nada a não ser nos vingarmos. Todas as nossas ações acabam sendo voltadas. Né? E o orgulho é interessante, né? Porque eu dou exemplos de mim mesmo, né? Porque como falei para vocês, estou caminhando junto com vocês, é por isso que nós estamos aqui dentro dessa mesma sala, né? Se eu estou aqui dentro dessa mesma sala com todos vocês, é porque nós todos estamos caminhando juntos. A única diferença é que eu li essas coisas aqui para passar para vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ler. Mas estamos no mesmo barco e temos que tomar cuidado para que ele não fure, para nós não afundarmos, né? Enfim, eu estou estudando aí para fazer uma seleção de um doutorado aí, e aí conversa de WhatsApp e tal, uma pessoa de um grupo disse uma coisa comigo que eu considerei um desagravo à minha pessoa. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz grandes coisas. Perdi a tarde de estudo para ficar discutindo no WhatsApp com outra pessoa. Depois que o sol se pôs, que a noite veio, meu Deus, eu perdi a tarde todinha. Ao invés de estar estudando, eu estava não batendo boca, batendo dedo, né? No WhatsApp. Batendo dedo no WhatsApp. Então, observa como nós nos perdemos facilmente. Como nós perdemos o foco da nossa caminhada porque o orgulho nos puxa. E porque eu não aceito que alguém diga alguma coisa contra mim. Perdi uma tarde de estudo. Poderia ter perdido a vida toda, dependendo das situações mais... É claro que tem situações mais complicadas, essa é mais simples. Mas eu poderia ter perdido toda a minha vida me dedicando contra um fulano de tal, um irmão meu. Um irmão meu. A minha mãe teve ele e eu, digamos assim, né? E, por atrito, contendas, tem pessoas que levam a vida inteira brigando e discutindo com seus irmãos. E esquecem do resto da vida, né? E esquecem o que vieram fazer aqui. Porque todos nós viemos fazer alguma coisa aqui, né? Como, então, se manifesta, né? O espírito mal. Eu coloquei aqui o nome mal, que está lá do jeito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas temos que tomar todo cuidado do mundo com essa palavra mal. Porque enquanto nós estamos chamando ele de mal, ele também está nos chamando de mal. Enquanto nós estamos aqui assistindo palestra, e depois vem a segunda parte da reunião, que são as desobsessões ali, e que ficamos aqui sentados, às vezes eles estão lá dizendo, está lá sentado ou sentada, se fazendo de coitadinho ou de coitadinha. Mas você não sabe o que aquele fulano é capaz de fazer. Você não sabe o que aquele fulano fez comigo. Então nós chamamos ele de mal, mas eles nos chamam também de mal. Então, quando nós pronunciarmos essa palavra mal, temos que ter todo o cuidado possível de não nos colocarmos como as vítimas, e aí alimentar a mágoa, o ódio,
E aí depois ele encarna, eu desencarno e eu vou persegui-lo. Enquanto eu estava lá encarnado e tu desencarnado, tu me perseguia. Mas agora tu vai ver que agora é minha vez. E aí cria um laço que não tem fim. Né? Até que Deus deu um basta nisso. Lhe colocando o encarnado em um corpo de siamês. Passar 50 anos em um só corpo, 2 espíritos. Que é para aprender. O que é bom para tosse não é xarope, né? Então, o espírito mau espera a que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Né? E aí, como a maioria de nós não acredita nesse negócio de espírito, de obsessor, isso é loucura, daquele bando de louco que está ali sentado no centro espírita, né? Tudo ilusão, esses são os que mais sofrem, porque não acreditam e são alvos fáceis da obsessão. Né? Como eles nos encontram? Como somos encontrados por eles? O corpo fluídico, o perispírito, né, não é somente um repositório de forças. É também um registro vivo em que se imprimem as imagens e lembranças, sensações, impressões e fatos. Tudo aí se grava e fixa. Leon Denis, lá no livro O Invisível. Né? Então, o nosso perispírito, que é o que envolve o nosso espírito, que faz a ponte entre o corpo quando estamos encarnados, ele é como se fosse um computador, digamos assim, uma CPU, uma memória, né, do computador, que armazena toda a nossa vida ali. Né? Armazena toda a nossa vida, todas as nossas ações, tudo que nós fizemos está impresso lá no perispírito. E é a partir disso que eles nos encontram. Né? Porque quando cometemos alguma atitude muito próxima daquela que nós cometíamos quando estávamos vivendo juntos, em uma existência, liga o botão e ele acessa a gavetinha da memória, do teu perispírito, né? E aí nós criamos o que nós chamamos de plug mental, né? Está lá no livro Obsessão e Desobsessão de A a Z, lá na página 231. Nós criamos esse vínculo mental, né? E esse vínculo mental é criado pelas mágoas que nós vamos alimentando e pelo acesso que eles têm à nossa memória perispíritica. Né? O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Né? Então, é aquilo que eu falei sobre o mal. Né? Nós somos ligados, nós criamos vínculos. E não adianta querer quebrar esse vínculo só vindo para a reunião de desobsessão, tomar água fluidificada e passe. Só isso não quebra os vínculos que nós estabelecemos com eles. Alivia em muito, mas não quebra os vínculos. Né? Não quebra. Quando alguém nos ofende ou nos faz algum mal, nós fazemos o quê? Não podemos deixar isso ficar assim. Muitas pessoas dizem, né? Quem ele pensa que é? Ou quem ela pensa que é para fazer isso comigo? Quem? Não se leva desaforo para casa. Muitas pessoas dizem, eu não levo desaforo para casa. Pisou no meu pé, eu piso de novo. Não levo desaforo para casa. Eu quero que a justiça seja feita. Entenda-se aqui justiça por vingança. Né? Quando eu digo, eu quero que a justiça seja feita, eu estou dizendo, eu quero que ele se lasque como eu me lasquei também, no popular. Né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Ainda colocamos Deus no meio da jogada. Né? Se eu não posso me vingar porque eu não tenho coragem de matar, de bater, de esfolar, mas Deus vai fazer isso por mim. Porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. E então,
Deus vai ser o nosso vingador, né? E quando somos o agente causador da dor, né? Devemos nos culpar? Devemos nos culpar quando nós ferimos alguém, que depois tomamos consciência disso? Devemos nos martirizar? Ai, meu Deus, eu sou tão mal, eu sou mal demais, eu sou ruim, eu sou o capeta na terra. Ai, meu Deus, como eu sou mal. Devemos nos punir? Você sabe que na igreja católica tem vários, ainda hoje tem alguns segmentos religiosos, né? A pessoa comete um erro e ela se autoflagela com chicotes e ferros e ganchos na ponta. Torturando o corpo, eu vou pagar a dívida, né? Que eu cometi, que eu tive com o outro, né? Quer dizer, não tem, né? O que nós devemos fazer então? Se nós não devemos nos vingar, se nós não devemos nos culpar, o que nós devemos então fazer? Né? Qual seria a melhor resposta então? Né? O que ele nos diria, né? Está lá no céu, no meio das nuvens, né? Perdão do outro, perdoe o outro, se perdoe, se reforme intimamente. Se eu não tenho condições de me perdoar, meu inimigo é que não vai me perdoar também. Se ele não se perdoa, vai dizer o inimigo, né? Então é porque é ruim mesmo. Ele é tão ruim que ele não tem condição nem de se perdoar. Aí eu vou perdoar. E tem mais é que está ali mesmo, está pagando pelo que fez. E perdoar o outro. Porque quando eu não perdoo o outro, eu não quebro os laços com o outro. Por isso que eu falei antes, né? A reunião da desobsessão, a água fluidificada, os passes, eles não rompem por si só os vínculos que nós estabelecemos, que nós criamos com esses outros indivíduos. Nós temos que modificar o nosso pensamento, as nossas atitudes, e devemos semear o perdão para com ele e para conosco também. Só assim os laços podem ser quebrados, né? Perdoar, tenho como esquecer tudo? Porque a primeira coisa que nós achamos é que perdoar é esquecer o que o outro fez. O Raul Teixeira vai dizer, só quem esquece é quem tem Alzheimer. Né? Só quem esquece é quem tem Alzheimer, teve uma pancada na cabeça. Não, o Raul Teixeira está errado, porque tem um monte de coisa que fizeram a mim, eu esqueci. Então, nós não esquecemos, né? Mas nós podemos relevar, nós podemos, é um palavrão, né? Nós podemos ressignificar, dar um outro significado para aquelas coisas que ocorreram. Né? Perdoar não é esquecer, né? E isso é uma ação, uma palavra unânime entre os espíritas. Divaldo diz isso em várias palestras, o Raul Teixeira, entre outros espíritas. Né? Segundo Raul Teixeira, em entrevista ao programa Transição, devemos compreender que as pessoas erram, assim como nós também erramos. Porque a primeira coisa que nós achamos é que só o outro que erra. Quando eu cometo erro, é porque foi um deslize meu, desculpe, eu quero ser desculpado. Mas quando o outro erra contra mim, aí não dá certo. Né? Então, que as outras pessoas erram também, né? Dadas as circunstâncias em que elas estão submetidas. Alguém entrou na minha casa, me roubou. Se eu pegar aquele ladrão, eu mato. Mas eu não sei o que levou aquele ladrão a entrar na minha casa e roubar. Eu sei que ele me roubou. Foi lá no meu guarda-roupa, pegou o meu dinheiro, pegou meu relógio, pegou o meu DVD, pegou meu computador. Né? Mas eu não sei sob que condições ele fez isso. Quando me convidaram para ministrar essa palestra,
E aí disseram, não, sobre o que é? Não, tu que sabe. Aí me veio a ideia de falar sobre perdão, depois a dona Conceição falou sobre os inimigos invisíveis, né? Mas veio uma frase assim do nada da minha cabeça, que a gente sabe que não é do nada, né? Que dizia assim, eu pensando ainda em organizar e tal, e a frase dizia assim, não importa as ações, o que importam são as relações. E veio esse pensamento do nada. E de fato, não importa o que o outro fez contra mim, importa é como eu vou me relacionar com ele, porque como nós falamos no começo, nós somos obrigados a viver em grupo, em sociedade. Se nós somos obrigados a viver em sociedade, até porque o outro me ensina, me ajuda a progredir, eu tenho que compreender que o que importa nessa vida em grupo, nós estamos aqui no mesmo barco, são as relações. Nós estamos aqui no mesmo barco, se eu começar a brigar e ficar com raiva de fulano de tal fez isso, agora eu vou furar o barco. Eu furo o barco. Todo mundo afunda, inclusive eu. Então o que interessa são as relações que nós estabelecemos e não as ações que os outros cometeram comigo. Nós olhamos muito para as ações. Ele me roubou. Mas nós não olhamos para as relações. Por que ele me roubou? O que levou ele a me roubar? Então, acho que nós deveríamos parar de olhar mais para as ações e pensarmos em como nós podemos conviver melhor com o outro. O perdão, segundo Raul Teixeira e Divaldo Franco, você pode encontrar isso no YouTube, tá? Diversas palestras desses dois, é uma ação interna, é um ato de compreender o outro, é, portanto, caridade. Perdoar é caridade, e é uma ação interna, porque não é só dizer da boca para fora, eu te perdoo, meu irmão, e sai xingando, né? Mas eu perdoo, mas ele bem que merece. É antes uma transformação minha. Eu tenho que matar o eu orgulhoso que existe dentro de mim. Eu tenho que matar o eu vítima, o eu coitadinho que existe dentro de mim. Porque é uma reforma interna. Perdoar não é fácil. Ninguém disse que perdoar é fácil. Perdoar é muito difícil, Eu acredito que todos aqui presentes sentem dificuldade de perdoar certas pessoas. Então, quando eu vou me refreando assim aos poucos. Eu posso morrer de vontade de botar o farol alto, mas não boto. Eu posso morrer de vontade de falar mal daquela pessoa que falou mal de mim. Segura a língua. É aos poucos que você vai refreando as suas ações. Fazendo aos poucos, deixando por último aquele de estimação. Aí um dia você chega no de estimação. Um dia você chega lá. Simplesmente da noite para o dia, decidimos que seremos um Cristo. E como num passe de mágica, perdoamos facilmente as ações dos outros que julgo serem contra mim? Claro que não, É lenta e gradual. O ato de perdoar é resultado de um processo lento e gradual de transformação interior. Aos poucos vamos nos condicionando e percebendo com o lento passar dos anos. Às vezes leva anos. O importante, tem um barbeiro lá no bairro Mafuá, lá em Teresina, que ele é barbeiro há 67 anos naquele mesmo ponto. E às vezes eu vou lá só para conversar com ele, Ele tem 86 anos, mas se você olhar para ele, você acha que ele tem uns 60, Chega de bicicleta lá. E toda vez eu pergunto, seu Diola, como é que está o senhor? Devagar e sempre, meu filho. O seu Diola, por ser devagar e sempre, está indo longe, que o senhor já está com 86 anos, Do mesmo modo, é quando lhe perguntaram, você já aprendeu a perdoar? Meu filho, é devagar e sempre. O importante é não parar. É um passo de cada vez. É aquele dito popular, Uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Eu não posso pegar um foguete e chegar no final. É lento. Segundo Anete Guimarães, é uma psicóloga, parapsicóloga e palestrante espírita também, ela diz, o primeiro passo é não nos acharmos melhor do que os outros.
Esse é o ponto crucial quando nós queremos nos vingar dos outros, é quando nós nos achamos melhor do que os outros, né? Quando compreendemos isso, dificilmente nos ofendemos com as ações alheias. Porque o interessante é tentar também dar um significado diferente para as ações dos outros. Quando eu passo a entender que a ação do outro é o quê? Quando eu passo a entender que a ação do outro é um ato de ignorância, um ato do grau evolutivo dele, né? E quando nós nos achamos o centro do universo, o que é que nós achamos? Ele fez isso contra mim. Não, ele não fez isso contra mim, ele fez isso porque ele, na mente dele, achava que aquilo ia trazer a felicidade para ele. Eu estava no meio do caminho dele por acaso, eu era pedra no meio do caminho. E ele tinha que tirar a pedra do meio do caminho para chegar à felicidade dele. Então, na verdade, as pessoas não pensam direcionadamente em nos fazer mal. Elas pensam em serem felizes. O problema é que elas acham que pode lançar mão de qualquer tipo de coisa para serem felizes, né? E aí nós temos, para finalizar, aqui uma mensagem, né, do Chico, que ele diz: a sabedoria superior tolera, a sabedoria inferior julga, a sabedoria superior perdoa, a sabedoria inferior condena. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Valorize os amigos e respeite os seus adversários, né? Só para lembrar vocês que vocês podem acessar lá no YouTube, temos as palestras lá, todas que foram, né? Estão lá, vocês podem acessar, eu fiz o print, joguei aí, vocês, ali em cima tem o endereço, mas vocês, se tiverem dificuldade de encontrar, é só colocar no YouTube Centro Irmã Clara Altos Piauí. Aparece a palestra de alguém e embaixo aparece o link para entrar no canal, né? Então, era isso que nós tínhamos a conversar e obrigado, né?